Quando tratamos das origens da Revolução Industrial, o primeiro elemento que temos que focar é que isso significa uma transformação no modo de produzir, uma evolução no modo de produzir. Surge aqui um local específico onde ocorre a produção, que é essa transformação de matérias-primas em produtos fabricados. É o espaço da indústria. Como isso ocorreu? Como foi essa evolução? Isso se dá em 3 estágios. Inicialmente, nós temos o espaço do artesanato, que era uma produção basicamente doméstica, onde não havia divisão do trabalho. A produtividade era baixa, porque era uma produção familiar, como você pode ver na primeira figura. Com o tempo, surgiu o espaço da oficina, onde cada um dos participantes ali, cada um dos trabalhadores, tinha uma atividade específica, portanto já há uma divisão do trabalho, cada um se especializa numa parte da produção e se profissionaliza nisso. Agora, com o advento das máquinas, com o uso das máquinas na segunda metade do século XVIII, nós temos uma profunda modificação nessa forma de produzir, porque nós vamos ter o surgimento do espaço da fábrica em si, o uso das máquinas, e esse trabalhador, que até então, na época artesanal ou das manufaturas, era um conhecido ou um familiar, agora é um trabalhador. Alguém que tem a sua força de trabalho para vender e por ela recebe um salário. Do outro lado, nós teremos um capitalista, que é a figura da pessoa que acumula capital e se torna dono dos meios de produção e da produção em si. Portanto, há uma separação entre capital e trabalho. Ok? Nesse sentido, temos que explorar agora e compreender como a Inglaterra se tornou o país-chave nesse processo. Por que a Inglaterra teve um papel fundamental neste momento do século XVIII? Primeiro, em função da hegemonia política e econômica que exercia já no século XVII. Aqui eu dou um exemplo, só uma ilustração, da sua marinha. A Inglaterra tinha uma força de marinha muito presente. Essa é a Royal Navy, né? Na sequência, nós não podemos perder de vista a importância do Tratado de Midway, que é o tratado entre Portugal e Inglaterra. Nesse tratado, Portugal vendia seus tecidos para... A Inglaterra vendia seus tecidos para Portugal, Portugal vendia os seus vinhos para a Inglaterra. O que vale a pena destacar aqui? O pagamento desses tecidos que a Inglaterra vendia para Portugal se dava por meio de ouro. Da onde vinha esse ouro? Era o ouro extraído da América Portuguesa, do Brasil. Como você pode perceber aqui, o ouro extraído do Brasil ia para Portugal e esse ouro era utilizado como forma de pagamento para a Inglaterra pelos tecidos que Portugal comprava. O que nós temos aqui nesse sentido? A Inglaterra acumulando capital, e esse capital seria e foi fundamental para o processo da Revolução Industrial naquele país. Quando avançamos aqui, nós vamos descobrir também que a Inglaterra desenvolveu determinadas situações internamente que foram fundamentais para o sucesso da Revolução Industrial. O primeiro foi o chamado Bill of Rights, em 1689. O que significa isso? A Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista, passou a ser uma monarquia parlamentar. Isso significa dizer que as ações do Estado não eram mais para o prazer do rei, mas sim um rei que governaria a partir de leis. Leis que poriam e colocavam limites no seu poder. Nesse sentido, o que nós temos então? A burguesia inglesa apoiando todo este movimento porque queria um rei que apoiasse uma economia industrial. E assim aconteceu. Tanto foi que em 1694, como eu destaco aqui na figura, foi fundado o Banco da Inglaterra. Esse Banco da Inglaterra tinha então recursos para empréstimos para a fabricação das máquinas, fundamentais no processo da Revolução Industrial, no século XVIII. Além disso, nós não podemos esquecer que na Inglaterra, outras duas situações também contribuíram muito para a Revolução Industrial. Primeiro, a existência de jazidas de ferro e carvão. Aqui você pode ver a figura do que é esse carvão mineral. E aqui apenas uma figura explorando como era esse sistema de exploração. E um outro fenômeno também importantíssimo para esse momento,
que eram chamados cercamentos. O que foram esses cercamentos? Vejam, as terras agricultáveis na Inglaterra, veja a figura aqui embaixo, elas ao longo do século XVII e no século XVIII, elas foram cercadas e isso fez com que os camponeses abandonassem essas terras e, num processo de êxodo rural, migrassem para as cidades. Com esse cercamento, as terras agricultáveis, agora cercadas, elas eram destinadas para a criação de ovelhas. Essas ovelhas para a produção de lã, para a indústria têxtil. Agora, os camponeses que estavam nessas terras, agora não estão mais, terras cercadas, que por conta do êxodo significa saída, foram para as cidades. Esses camponeses, então, nessa condição, tornavam-se mão de obra nas cidades inglesas e, portanto, estavam à disposição da nova indústria na Revolução Industrial. Dentro de tudo isso, num plano ideológico, nós também temos que destacar que a Revolução Industrial se beneficiou de uma ética protestante que existia na Inglaterra. O que significa isso? A maioria da população inglesa era anglicana, calvinista ou puritana. O que nós temos aqui? No conjunto de ideias dessas religiões protestantes, a acumulação e o enriquecimento eram tidos como forma de bênçãos. Portanto, isso favoreceu em muito o princípio da Revolução Industrial, que era a prática de trabalhar para acumular. E este elemento em muito contribuiu para que as pessoas estivessem inclinadas para o sucesso da Revolução Industrial na Inglaterra. Aqui você vê a figura do burguês, que eu apenas explorei na figura, e da religiosidade protestante na Europa do século XVIII. Ok?